E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Zuconomia. Hoje nós vamos falar da tão famosa Selic. O que é essa Selic? A Selic é a nossa taxa básica de juros. O que isso significa? Que a partir dela todas as outras taxas são definidas, ou seja, a taxa de financiamento e também a taxa de rendimentos. Se você investir na renda fixa, muito provavelmente você vai receber uma taxa próxima a ela. Se você for comprar um financiamento, for fazer um financiamento com um banco, você vai pagar uma taxa superior a ela, porque existe algo chamado spread bancário. É a diferença entre a taxa básica de juros e o que você paga no financiamento. Então, o banco recebe nessa diferença aí. E por que ele cobra acima da Selic? Porque ele quer aumentar o seu patrimônio. Não faz sentido para ele investir, cobrar de você 6% ao ano e correr risco, se ele pode investir no Tesouro Selic e ter a mesma rentabilidade, com quase zero de risco. Então, o banco assume o risco com você, ele assume o risco de você não pagar o banco, e aí ele cobra essa diferença, esse spread bancário, né, que é chamado a diferença entre a Selic e o que você paga de juros. Então, quanto maior é o risco, maior é a taxa. E isso também funciona para os investimentos. Quanto maior é o risco do investimento, maior é o retorno esperado por ele. Então, quando você investe no Tesouro Nacional, é um investimento mais conservador possível. Muito melhor que a poupança, por exemplo. E a poupança às vezes perde para a inflação. Fica a dica aí, hein? Quando você investe no Tesouro Nacional, você está minimizando o risco, ou seja, como eu falei no vídeo anterior, o governo ele é o último a quebrar. Se o governo quebrar, já era. Tudo quebra. Por isso que ele é o mais conservador possível. E por isso que ele paga um rendimento muito próximo a essa taxa básica de juros. Logo em seguida vem os bancos e depois as empresas. E quando a gente fala das empresas, elas vão sempre cobrar um pouquinho a mais, pelo menos uns 2, 3, 4% a mais. Quando a gente fala de renda fixa, né, que são as debêntures que as empresas emitem. Por quê? Elas cobram essa diferença? Porque o risco é maior, a empresa pode quebrar. E se a empresa quebrar, para a nação, para o povo brasileiro, não vai diferenciar muita coisa. Mas se um governo quebrar, aí o negócio ferra, aí o bicho pega. Então, por isso que o investimento do governo é o mais conservador possível. Então, quanto menor é a taxa Selic, melhor é para quem toma empréstimo, mas pior para quem investe. Quando nós tínhamos a taxa Selic em 14,25%, 14%, nessa faixa aí, então o pessoal estava migrando da renda variável para renda fixa, porque uma taxa altíssima como essa, é mais difícil você conseguir numa renda variável. Você consegue, mas correndo muito risco. Então, as pessoas começaram a migrar para a renda fixa, porque você com muita segurança tinha uma rentabilidade incrível. E hoje o jogo está virando, ou seja, a taxa básica de juros está diminuindo e as pessoas estão migrando novamente para a renda variável, correndo mais risco a fim de aumentar o seu patrimônio. Então, quanto menor a taxa básica de juros, pior para quem investe, mas melhor no geral para a população, porque as pessoas pegam muito mais empréstimo do que investem. Infelizmente, essa é a nossa realidade no Brasil, mas nós queremos mudar isso. Nós queremos ter a nossa taxa básica de juros negativa, como é em alguns países, como a Suíça e o Japão, por exemplo. Eles têm a taxa básica deles negativa. Por quê? Porque as pessoas poupam tanto que eles querem incentivar as pessoas a investirem, porque vale mais a pena a pessoa gastar do que investir no título nacional, do que investir no governo deles. Então, essa é uma forma desses governos, desses países, incentivarem o consumo das pessoas, para que elas possam ir gastando, para que elas possam fomentar a economia. Então, essa ainda não é a nossa realidade, infelizmente, mas queremos que seja. Então, como falei, as outras taxas, os outros índices vão acompanhar a Selic. Então, o CDI sempre vai estar muito próximo à Selic. Então, galera, essa é a famosa taxa básica de juros, a Selic. A partir dela é que as outras taxas são definidas. Então, ela é de suma importância. É muito importante você estar acompanhando o mercado, porque a cada 45 dias o Copom se reúne e define qual vai ser a taxa básica de juros. A tendência, pelo menos é o que se espera no mercado, é que essa taxa diminua gradativamente. Há pessoas falando em 4,5% ao ano. Então, é um patamar histórico. É muito importante que nós estejamos atentos a isso, porque
isso influencia diretamente o nosso investimento. Galera, então essa é a Selic. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos próximos vídeos vamos falar mais de investimento, de taxa básica, de índice, seja lá o que for, para que nós possamos aprender cada dia mais. Bora investir, galera! É nóis! Falou!